E aí pessoal, vamos ver aqui agora o trailer comentado do X-Men Apocalipse, exatamente. Eu tenho algumas coisas sim a falar sobre ele, né? E vamos lá, vamos ver como é que o filme tá e algumas coisas que eu peguei nesse trailer. Então aparece a sala do cérebro se abrindo e uma pessoa vindo em direção a ela, pelo que parece. E assim, essa pessoa parece meio que a estrutura do corpo dela tem um formato meio que feminino. Então, cogita-se que fosse a Jean Grey entrando à direita. E parece que ela está segurando alguma coisa. Reparem na mão dela que tem um objeto, provavelmente segurando alguma coisa. Não sei, alguma coisa para derrotar o Apocalipse. Não sei. Então, nosso vilão é introduzido. Ele diz que foi chamado por muitos nomes em muitas vidas. Ra é considerado a principal divindade da mitologia egípcia. Ele é conhecido como o deus Sol. Segundo a mitologia, Ra é também denominado como o criador dos deuses e da ordem divina. Ele tem domínio sobre a terra e sobre o fim dela. Krishna é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, a fonte de tudo e a causa de todas as causas. De acordo com a mitologia hindu, a divindade é dotada de 6 apoluências, todas ao grau infinito: beleza, força, sabedoria, riqueza, fama e renúncia. Ele sabe tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Javé ou Jeová é um dos nomes de Deus na Bíblia. O significado do seu nome é aquele que traz à existência tudo que existe. A Bíblia descreve Javé como o Deus que libertou Israel do Egito e deu os 10 mandamentos a Moisés. E sabe o que essas divindades têm em comum? Todas elas atraem o Apocalipse. Em X-Men Primeira Classe, o professor Xavier fez com que Moira esquecesse grande parte dos eventos que ocorreram no filme. A personagem está de volta e parece que assim está relacionada com a descoberta do Apocalipse. Em uma entrevista feita pela EW, Bryan Singer, diretor do longa, revelou que após os eventos de Dias de um Futuro Esquecido, a CIA passou a investigar a origem dos mutantes e acabaram despertando o primeiro mutante do mundo. Durante o discurso de Moira, parece que uma cena que se passa milhares de anos atrás no Egito Antigo, provavelmente durante a dinastia de Ensabanur. O Apocalipse se refere aos mutantes como seus filhos, como a criação dele. Fera, Mística, Noturno, Jubileu e Tempestade aparecem em uma sequência de imagens. É como se o vilão quisesse trazer todos os mutantes para o seu lado. Ele acredita que seus filhos estão perdidos. E também o que explica no caso do. Meio que explica o caso de quase todo mutante ser azul. Noturno, Mística, Fera, tudo azul. Então, né? Apocalipse também é azul. Então, explicaria a cor de alguns virem do Apocalipse e os dos outros, sei lá, virem de suas escravas com quem ele teve filhos. Não sei. Que humanos, são humanos. Não sei. Então mostra uma cena de uma pessoa, parece que meio saindo de uma ruína, uma caverna, não sei. E essas pessoas parecem muito com uma mulher e eu acho que poderia ser a Moira. Por que não? Ela também poderia estar investigando esse caso do Apocalipse, né? Parece. Então, vamos lá. Um grande mutante desperta do seu túmulo egípcio nos anos 80 e decide que é hora de acabar com esse mundo caótico de conflitos, guerra e destruição. Professor X e Magneto aparecem na tela. O Apocalipse não gosta de ver mutantes e humanos vivendo em harmonia. Não gosta de ver seres superiores sendo subjugados. Para ele só existe um caminho: ver o mundo renascer das cinzas. Ele está aqui para salvar a sua espécie. E por isso ele fala líderes cegos e mostra o Xavier, né? Que o Xavier também tentando
trazer a harmonia dos mutantes com humanos. De acordo com o diretor, é uma civilização gigantesca que precisa ser parcialmente eliminada, e por isso que ele precisa de alguns ajudantes especiais neste processo. Temos imagens de Tempestade, Arcanjo, Psylocke e Magneto. Moira diz que o Apocalipse sempre dava poderes a 4 de seus seguidores, assim como na versão bíblica, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. São descrições simbólicas de eventos diferentes que aconteceram durante o fim dos tempos. O primeiro cavaleiro é mencionado em Apocalipse 6:2 e representa a morte. O segundo cavaleiro é mencionado em Apocalipse 6:4 e representa a guerra. O terceiro do cavaleiro mencionado em Apocalipse 6:6 se refere à fome. O quarto cavaleiro é mencionado em Apocalipse 6:8 e representa a peste. E esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E vamos torcer para que o Magneto não roube a cena de novo, porque o vilão dessa vez é o Apocalipse. Vamos deixar ele ser o vilão, né? Por favor, Michael Fassbender. Se você estiver vendo esse vídeo, não roube a cena. Seja um bobinho, tá? Por favor. Xavier diz que o poder do Apocalipse é algo que ele nunca sentiu antes. E é verdade, porque o poder do Apocalipse é gigante, é monstruoso. E eu não sei como é que eles vão encaixar isso nesse filme. Porque eles são jovens que ainda estão aprendendo a controlar seus poderes. E nem os veteranos meio que conseguiram derrotar o Apocalipse. Então vamos ver como é que eles vão fazer isso. Vão fazer um Apocalipse fraco. O Apocalipse vai ganhar no final. Vamos ver. Aí os 4 cavaleiros aparecem acompanhados por seu líder dentro da mansão, enquanto o Magneto sequestra o Professor Xavier. E nesse momento também o Xavier fala que o vilão pode controlar todas as pessoas. E ele vai sequestrar o Xavier meio que pra quê? Então por que não mata ele? Será que o Professor Xavier vai morrer? Não sei. Fica aí, fica a dúvida. Então mostra eles numa nave e é um aviãozinho lá dos X-Men, mas eu falo nave mesmo, beleza? Então mostra eles lá num avião do X-Men, e mostra a Moira sentada do lado do Fera com o uniforme dos X-Men. E aí eu penso, a Moira agora tá sendo meio que uma integrante dos X-Men. Ela vai ser meio que uma tutora deles também, uma professora para ensinar a história dos X-Men, a história dos mutantes, como os mutantes surgiram. Pode ser. Mas também, como mostrei lá em umas cenas atrás, a Moira, provavelmente a Moira tá saindo de uma caverna. Então pode ser que ela ganhe uns poderes lá, pode ser que ela ganhe algum poder, não sei. Mas seria legal a Moira ganhar um poder, não sei, né? E a Mística sendo a líder. E lá no fundo mostra o Mercúrio fazendo então parte dos X-Men, né? Então ele tá contra o papai. Oi. Na ausência do Professor Xavier, alguém precisa liderar os X-Men, alguém precisa ensiná-los a lutar. Por motivos óbvios, a Mística foi a escolhida. E muitas pessoas estão reclamando porque a Mística foi a escolhida para representar os X-Men. Eu acho que é um motivo bem óbvio, porque a atriz ela é muito conhecida pelos Jogos Vorazes, claro, e também por causa da história mesmo, como você pode ver. Magneto, Xavier e Mística são os principais da história. São os primeiros mutantes apresentados para nós na primeira classe. Então, o Magneto sendo controlado pelo Apocalipse. O Xavier foi capturado. A Mística, ela é a única assim que pode mesmo ajudar os X-Men. O Fera também poderia, mas vai a Mística mesmo. Mas parece que ela não quer que os X-Men controlem os seus poderes. É hora de usar tudo, né? É guerra, filho. É isso que ela fala. É hora de usar tudo. Porque é uma guerra gigantesca. Ela tá certa. E meio que certa, porque
Se você ver no cenário atrás deles, tá tudo destruído. Pois é. E também nesse filme, eu acho que foi o diretor que revelou isso, que o Ciclope ele vai ser um cego. Ele vai ser cego, completamente cego. E depois ele vai começando a enxergar de novo. Meio que dá uma enxergadinha. Mas nesse filme ele fala que ele é completamente cego e tipo, ele não vê nada, nada mesmo. Entendeu? Aí finalmente nós temos um vislumbre do Ciclope usando os poderes dele. Assim, não é muita coisa, mas o personagem precisa se tornar mais evidente na nova fase da franquia. Nós vamos esperar que o ator seja carismático e consiga se destacar. E se você reparar bem, parece um banheiro de uma escola. Se você reparar bem, no fundo, meio que parece um banheiro de uma escola. E no filme nós vamos ver o Apocalipse ficando gigante, mas o diretor do filme disse que o Apocalipse e o Xavier vão estar meio que num conflito mental. E o Apocalipse meio que vai se expandir na mente do Xavier e vencer ele. Porque você pode ver também que não tem nenhuma cadeira por perto. Então, o Xavier tem de cadeira de rodas, então, né, não sabemos. Então, nós vemos o Mercúrio, ele dando uma corrida, né? Ele tá correndo muito rápido na Mansão Xavier. E nisso, eu acho que o Mercúrio ele está correndo para ajudar as pessoas da explosão que teve na Mansão Xavier. Que o ator mesmo falou que eles filmaram por 30 dias. Então, é só somente uma cena dele. E então eu acho que essa seria a cena, seria grandiosa, que ele iria pegar as pessoas. Nos quadrinhos, o último membro dos primeiros cavaleiros foi o Anjo, que se tornou a Morte. Após adotar o nome de Arcanjo, o personagem recebeu asas de metal e pele azul. Ele inclusive é um dos cavaleiros mais queridos do Apocalipse, e até já chegou a liderá-los. E é o mesmo Anjo lá do X-Men 3, só que dessa vez ele está do lado sombrio da força. Epa, filme errado. Brian Singer disse que X-Men Apocalipse será o maior filme da franquia com destruição em escala global. Ele não parece estar mentindo, e o vilão não parece estar de brincadeira. Ele é a força que cria um golpe destruidor sobre a Terra quando as coisas começam a sair do controle ou quando parece não estar se movendo em direção à revolução. Ele destrói as civilizações. Diz que Ozark Isaac que interpreta o Apocalipse. Pense nele como o deus da renovação. E nessas cenas nós vemos o que esse filme se passa mesmo nos anos 80, porque se você vê bem lá no fundo, tem as torres gêmeas, o World Trade Center, exatamente, você vê bem lá no fundo. Então nós temos uma cena que o Magneto está manipulando o metal, claro, né, porque esse é o poder dele, mas se você reparar, ele está usando o capacete dele. E tipo, é um capacete que impede que o Xavier entre na mente dele. Que funcionaria do mesmo jeito com Apocalipse. Então, será que ele não está mais sob o domínio do Apocalipse nessa cena? Ele tá tentando destruir o mundo por conta própria mesmo? É de conhecimento em geral que o Apocalipse estará recrutando um seleto grupo de mutantes para serem seus cavaleiros. Ao que parece, o Apocalipse está no Cairo e encontra uma jovem Tempestade. Em Fabulosos X-Men, o Cairo foi estabelecido como um lugar onde a Tempestade ficou após a morte de seus pais, em uma época que teve que viver nas ruas como batedora de carteiras, alguns anos antes de ser recrutada pelo Professor Xavier, e se torna uma das principais X-Men. O que é esperado desde X-Men Primeira Classe finalmente aconteceu. James McAvoy aparece careca igual Patrick Stewart. Chegou a hora do verdadeiro Professor Xavier, né? E a cadeira, a Fox, ela conseguiu de volta do primeiro filme do primeiro Professor Xavier, que era do Patrick Stewart, que um colecionador comprou ela e a Fox comprou ela de volta. E acho que foi o diretor que falou isso. Ele falou que
o Xavier vai arrancar uma parte do cabelo e a outra parte vai cair. Então o que será que vai acontecer? Será que alguém vai estar controlando ele? Não, tipo, será que o Apocalipse vai estar controlando ele? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não saberemos até chegar no filme. E aí, deixou alguma coisa passar? Então não esquece aí de comentar, curtir, compartilhar com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Então um grande abraço aí, falou e até mais aí pra vocês.